Boa noite! Passo a passo das rotinas de admissão de um funcionário. Hoje essa aula tem muito conteúdo prático, muita coisa do dia a dia que com certeza vai ser muito útil para todo mundo que chegar por aqui. Boa noite, Alex, Bruna, Renata. Boa noite. Esqueci de colocar o fone. Vão me dizendo se o áudio está bom. E eu recebi muita pergunta naquela caixinha, viu? Muita pergunta sobre rotina de admissão. Não imaginava que as dúvidas eram tão grandes. E precisamos falar muito sobre isso, porque de verdade, no início da relação, os problemas acontecem de uma forma mais menos esperada. É ali que o diabo mora realmente nos detalhes, nas minúcias. As pequenas coisas que se deixa de fazer, às vezes o empregador na rapidez, na fluidez de começar logo aquele contrato, esquece de tomar o devido cuidado. Quando não se tem um RH organizado, que é a realidade da maior parte das empresas de pequeno porte, realmente isso fica complicado. Deixar isso só nas mãos de uma contabilidade, deixar isso só nas mãos de um contador é muito complicado. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Então, nós, advogados, consultores dessas empresas, precisamos orientá-los do que realmente é necessário. Acreditem, eu faço muito essa orientação para as próprias contabilidades. Elas têm um conhecimento geral acerca do E-Social e acabam, obviamente, tendo um conhecimento muito grande acerca da rotina de admissão, mas muito em razão do E-Social. Na nossa aula dos consultores trabalhistas de elite, na nossa comunidade, nós fizemos uma aula bastante aprofundada com uns problemas até mais cascudos, digamos assim. Eu não vou conseguir explorar tudo aqui. Lá o pessoal realmente conseguiu ver uma série de problemas que são comuns e que normalmente as pessoas não enxergam um problema. Mas eu vou falar hoje do básico, exatamente. Josi é uma excelente contadora e excelentes contadores sabem que cada um no seu quadrado. A gente não tem que se meter no E-Social, lá nas paradas do contador, e o contador que é esperto, ele manda o cliente dele contratar uma consultoria preventiva, porque senão o babado sobra para ele depois. Canso de livrar a cara de contador aqui. Ah, mas o meu contador não me disse isso, né? Mas o seu contador não é advogado, seu contador é contador. Ah, mas o meu contador não colocou isso no contrato. Falei, o contador não tem que colocar isso no contrato. Quem tem que fazer contrato é advogado. Então, essa é uma coisa cultural que nós precisamos quebrar no nosso país e que acaba gerando uma série de transtornos para os empresários. E vamos começando. Natália, bem-vinda. Gente, eu quero, como de praxe, fazer um pedido para vocês. Aperta no coração para mostrar essa live para a quantidade maior de pessoas possíveis, para que a gente consiga fazer uma entrega bacana para muita gente de uma forma muito descomplicada. Vamos falar coisas aqui que não tem no livro, que não tem em banco de faculdade nenhuma, que vem da vivência prática, dos problemas que eu vivencio nesses últimos 15 anos. Bem-vindo, Rodrigo. Então, taca o dedo no coração, pega esse aviãozinho que tá aí e manda para a maior quantidade de pessoas que vocês acharem lá na primeira página do direct de vocês, porque depois eles vão agradecer vocês por ter dado essa dica bacana para eles. Chama lá todos os advogados trabalhistas que vocês conhecem, todos os empresários que precisam dessa informação, porque isso é da rotina de todos nós. Todos nós, de uma forma ou de outra, tratamos disso na nossa vivência. É um dever cívico de todo mundo saber como lidar com uma rotina administrativa. Eu vou fixar o tema aqui para quem for entrando saber do que a gente está falando. E, gente, espero que vocês tenham formulado perguntas
Vi muita gente ansiosa com essa live, foi recorde de salvamento, de ativação de post, de lembrete dessa live. O que me deixou bastante empolgada e preocupada, porque tem muita dica, realmente, se tem muita dúvida, é que realmente é um assunto que ainda traz muita dúvida pra gente. E aqui, ó, eu estou acompanhando uma treinadora, consultora de elite falando, uma treinadora de empresários que dias e ontem que não precisava contratar advogado, Jesus, para fazer contrato de trabalho. Era só pedir pro contador fazer essas alterações. Aí você fala para ela assim, ó, aí você faz o seguinte, você dá meu cartão para esses empresários, você dá meu cartão para eles, é a resposta que você tem que dar para eles nisso aí. Eu dei essa resposta esses dias aqui para um cliente que me ligou, doutora, eu tenho uns colegas, outros supermercadistas, que fizeram uma jogada aí e transformaram o contrato dos trabalhadores todos em horista, diminuiu 1 hora da jornada e parou de pagar a cesta básica. O que a senhora acha? Eu falei, eu acho que você tem que dar meu cartão para esses caras, eles vão precisar de mim. Essa é a resposta que você dá para essa treinadora de empresários. Pois é, Josi, vou levar para aí mesmo, não me lembrava de tu. Boa lembrança, eles estão precisando. Esses caras, o meu cliente não, meu cliente tem uma boa contadora, mas essa galera aí não tem mesmo. Até porque, gente, convenção coletiva de trabalho. Mas vamos, que eu separei muito ponto aqui para vocês e o Instagram não pode nos derrubar antes que eu consiga dar tudo isso para vocês. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre contratação, sobre rotina de admissão, vem um pouquinho antes dela. E assim, eu não conseguiria, só na nossa aula dos consultores trabalhistas de elite, essa parte da aula levou 30 minutos. Então, eu não vou conseguir esgotar esse ponto pré-admissional aqui. Se surgirem dúvidas, me mandem direct e eu, enfim, se ficar muita dúvida aqui, depois, no outro dia, eu faço uma live também para falar sobre rotinas pré-admissionais, para falar de entrevista de emprego, para falar de uma série de coisas que a gente precisa falar. Vou falar hoje sobre o básico disso. Então, o ponto 1 que vocês têm que ter atenção na entrevista de emprego, são o que você pode, o que você não pode colocar num anúncio de emprego. Tomar muito cuidado, orientar que seu cliente, sempre que for fazer uma admissão, que ele passe o anúncio daquela vaga para que você dê uma olhadinha. Porque, como eu disse, o diabo está nos detalhes. Os problemas estão ali nos pequenos detalhes. Por que eu digo isso? Porque até anúncios de vagas já foram objeto de denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Justamente por discriminação contra a mulher, por discriminação racial. A gente teve o caso da Magalu, que foi extremamente explorado por aí. Não concordo com a resolução que se teve, mas tem uma série de coisas que a gente precisa ter cuidado. Então, não vou falar dos óbvios, mas deixar de falar também sobre incentivos à inclusão daqueles que são desfavorecidos, como favorecer mulheres numa entrevista de emprego, dizer que só contrato mulheres, só contrato negros. Já foi dito que não se pode fazer isso. O Magazine Luiza teve que assinar um termo de ajustamento de conduta em razão disso. Não estou entrando aí no meu posicionamento, mas é bom que se tenha pelo menos atenção a isso. E eu vejo ainda muitos recrutadores fazendo absurdos, pedindo que negros tirem dreads do cabelo, pedindo que cabelos sejam alisados, que deixe de se usar Rastafari, que homens, quando a função não tem absolutamente nada a ver com isso, tire a barba. Nada disso pode. Claro, existem aquelas atividades que prescindem de uma dress code, de uma higienização, enfim, prescindem de cuidados que estão previstos por lei, estão previstos em portarias que regulamentam aquele setor, como por exemplo,
na atividade de produção de alimentos, nós temos uma portaria específica que impede que em restaurantes o homem use barba ou que fique descoberto. E tem uma série de coisas, mas cada ramo você precisa conhecer o nicho que você está trabalhando. Quando eu sempre prego aqui que a melhor coisa, o que um advogado melhor pode fazer pela sua carreira é nichar, é escolher um ramo de atividade empresarial que ele tenha mais afinidade, que ele tenha uma desenvoltura melhor e cair de boca. O meu é supermercados, é comércio varejista, eu sou especialista neles. Então isso traz uma notoriedade, isso traz um aprofundamento até mesmo das normas que regulam o segmento muito grande. Eu tenho, a Rafaela Sionek é especialista em escolas, isso traz um aprofundamento maior dela a respeito disso. Então, nós temos um outro advogado, que eu não sei se eu vou me lembrar o nome dele, que ele é especialista no segmento industrial, que são normas completamente diferentes. E isso tudo, especialmente aqui nesse momento de admissão, vai fazer uma grande diferença, justamente do que se pode, do que não se pode pedir. Uma outra coisa bastante comum de se ter dúvida, dos empregadores terem dúvidas em relação a isso, é se pode perguntar numa entrevista de emprego se a candidata está gestante, se ela está grávida. E o que vocês acham disso? Vocês acham que pode perguntar na admissão se a cidadã está grávida ou não está grávida? E eu vou guardar uma pergunta para o final. A gente hoje não está falando de demissão, mas quem ficar comigo até o final vai saber desse pequeno detalhe para as grávidas, para as mulheres, ao final da relação. Que é muito importante, é uma recomendação que qualquer assessoria preventiva tem que fazer para proteger esse cliente, porque de qualquer forma a nossa norma hoje protege o nascituro, não protege a mãe. Então, até para que você possibilite essa proteção, você precisa de verdade resguardar essa mãe e resguardar a empresa, porque de verdade é caro demais pagar uma estabilidade. Nilceia acertou. Não se pode nem perguntar, gente, se a mulher pretende ter filhos. Aquela perguntinha boba de, olha, você é casada? Você quer ter filho? Não pode. Isso tudo são perguntas discriminatórias e que podem sim, mesmo a um candidato, trazer repercussões futuras. Então, não vou me estender com relação a essa parte, porque eu quero realmente focar na rotina admissional. Recebi muitas perguntas a respeito de quais são os documentos essenciais na admissão de um colaborador. E a resposta é muito óbvia para a gente em relação ao que prevê o E-Social. Hoje, com a LGPD, a gente precisa ter uma série de cuidados maiores, ter cuidados redobrados em relação ao que você pede na admissão do colaborador. Por que eu digo isso? Porque tudo que você solicitar, nós fizemos uma live a semana passada, e eu falei muito, nós falamos justamente sobre isso, nós falamos justamente sobre essa rotina, a responsabilidade do RH no porte dessas informações do trabalhador. Então, quanto menos você pedir, melhor. O que é que você precisa e não pode deixar de pedir? Você precisa pedir a carteira de trabalho, que hoje, gente, os empregadores continuam pedindo a carteira de trabalho física. Não precisa, não precisa. Desde setembro de 2019, nós tivemos a edição da Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, que criou a carteira de trabalho digital. Então, a partir, eu não me lembro quando foi que saiu a portaria, mas já foi regulamentado, já está em vigor, já tem app, já tem aplicativo disponível para todos os trabalhadores baixarem no celular, é disponível na web, então não precisa. Claro que aí nós vamos entrar em alguns poréns.
Deixa eu ler as perguntas aqui. Sobre o tempo de trabalho durante a pandemia, conta nos tempos de trabalho da carteira? Conta-se, Irani. Irani, minha cliente linda, quanto tempo a gente não se fala? Precisamos falar ao telefone, que a gente só se fala pelo WhatsApp nos últimos tempos. Luke, obrigada demais. Obrigada demais. Luciano entrando por aí. Então, gente, essa lei trouxe um impacto muito grande para essa admissão. E, sinceramente, uma facilidade em alguns pontos e dificuldade em outros. Nós sabemos que o acesso ao digital, o acesso à tecnologia, não necessariamente está acessível a toda a população. Nós sabemos que a internet, qualquer pessoa tem um smartphone na mão, mas não necessariamente consegue utilizá-lo, consegue ter um acesso livre. Então, faço essa análise crítica de que não necessariamente isso vai ser implementado de uma forma fluida, digamos assim. O trabalhador ainda vai trazer sim, ainda vai resistir, trazer a sua carteira de trabalho, muitas vezes por não ter acesso, por não ter um celular que tenha uma memória suficiente para ter acesso àquele aplicativo, por dificuldade de manuseio do site do Ministério da Economia para visualizar ali as suas informações, para conferir se realmente houve a anotação daquela carteira de trabalho. Vamos cair na realidade, gente. A gente tem dificuldade, eu recebo muitas perguntas sempre a respeito de trabalhadores que têm o contra-cheque digital, que a empresa disponibiliza como chama aquilo? Um sistema em que ele acesse, ou ele acessa no próprio caixa do banco, e os empregados não conseguem decifrar essa tecnologia muitas vezes. Nós vivemos num país de analfabetos funcionais. Ninguém pode tapar essa realidade. Então, o que a gente precisa fazer pelo nosso cliente? Protegê-lo. Por quê, meu amigo? Até você provar, como se diz aqui no Nordeste, que beiço de jegue não é arroz doce, o seu cliente já receberá uma reclamação trabalhista. Por quê? Porque a gente sabe também que tem muito passeante na nossa área. Eu sei aqui que a maior parte dos que me seguem são especialistas na área trabalhista. Mas nós sabemos perfeitamente bem que os bancos de petições prontas existem e que se lá faz muita lambança. Então, você saber realmente como acessar aquele sistema, você saber conferir aquilo, perguntar ao trabalhador, falar, olha, então me diga aí como era o acesso do sistema do seu empregado, do seu empregador, como é que você fazia isso? Ah, no banco. Então, gente, de verdade, recomendem ao cliente de vocês. Eu, nesse ponto, sou extremamente tradicional, só para um tipo de empresa que tem empregadores com um nível intelectual, uma faixa salarial um pouco maior. Mas nada substitui, isso mesmo, Josi, o bom e velho olerite verdinho. Nada substitui o olerite verdinho. É ali que o trabalhador tem a dimensão do que está acontecendo no contrato de trabalho dele, do que ele recebeu, se está certinho. Contadores, aviso aos contadores, aquilo que sai no sistema de vocês é legal para vocês, mas se não for legal para o trabalhador, a empresa vai ter problema. Então, o sistema tem que se adaptar à empresa e não a empresa se adaptar ao sistema. Faço essa crítica, porque já tive reclamação trabalhista, boba, tudo pago, tudo lá, e apenas por uma discriminação, por aquelas siglas que ninguém consegue entender nada, reclamação trabalhista. Então, primeira recomendação de todas. Se o trabalhador quiser, mesmo você fazendo o registro digital, o trabalhador quiser fazer o registro na CTPS, faça o registro na CTPS. Uma coisa não exclui a outra. E aí vem as primeiras novidades da Lei da Liberdade Econômica. Nós tínhamos antes um prazo de 48 horas para que esse empregador fizesse as anotações na carteira de trabalho. Gente, a maior parte das pessoas errou essa alternativa lá na enquetezinha que eu abri nos stories. Isso me deixou preocupada, porque é uma lei que já tem um ano, uma lei que já está em vigor há mais de um ano, e nós precisamos nos manter
atualizados. A gente precisa atender e entender e com profundidade as leis que regem a área que nós atuamos. Então, mantenham-se sempre atualizados. Como é que você faz isso? Gente, acompanha o site do Senado. Não dá para ficar acompanhando só as leis. Aqui o meu perfil eu falo sempre, as leis que fazem diferença na área trabalhista, eu costumo sempre fazer um post sempre que elas saem. Decisões importantes eu sempre faço um post. Mas não dá para ficar baseado só nisso. Você tem que acompanhar. Então, muita gente errou. E esse prazo agora, ele passou para 5 dias. Ele passou a ser de 5 dias. Então você não tem mais aquelas 48 horas. Justamente pelo advento da carteira digital. Então, gente, temos o site lá do MTE que o empregador vai lá e faz o registro da CTPS desse empregado. É o serviços.net.gov.br. Vou digitar para vocês, depois vocês batem um print. E aí, você fazendo esse registro dessa CTPS, você tem o prazo de 5 dias úteis para realizar essa anotação. Só que, antes nós tínhamos aquela obrigatoriedade de emitir um recibo para o empregador. Lembram? Nós tínhamos a obrigatoriedade de emitir um recibo de devolução daquela carteira de trabalho. Lembre? Era contraprova. Pois é. E a empresa armazenava aquilo ali. Hoje não existe mais, essa contraprova não é mais obrigatória. E uma outra questão, caiu aquela multa por retenção da carteira de trabalho. Nós tínhamos uma multa pela retenção da carteira. Nós não temos mais essa multa pela retenção da carteira. E aí vocês podem estar se perguntando, mas e aí? E aí? Me conta, quando eu fizer a anotação em uma carteira física, se eu reter essa carteira física, se seu empregador reter essa carteira física, ele não tem mais multa nenhuma, não tem mais nenhum tipo de penalidade? Pois é. Prevista na CLT, não se tem mais penalidade por retenção da CTPS. Claro, isso vai eximir esse empregador de ter problemas? O que vocês acham? Respondam aí. Respondam aí nos comentários. Vocês acham que, em razão do artigo da CLT que trazia a multa por retenção na CTPS ter sido revogado com a lei da liberdade econômica, vocês acham que se o empregador deixar essa carteira de trabalho retida, vocês acham realmente que ele não vai ter problema, que ele não tem consequência nenhuma? Pois é, concordo com a Lana, Nilceia, Luke, todo mundo por uma voz só. Claro que não, claro que não. Obviamente nós não temos ainda manifestação do judiciário, eu não achei nenhuma sentença, mesmo que de primeiro grau, falando sobre o assunto, mas eu considero sim isso, mas eu não achei precedentes, Luke, da retenção da carteira de trabalho agora, e depois do advento da lei da liberdade econômica. Todos os julgados que eu visualizei foram anteriores, mas eu considero ainda que há sim a manutenção da possibilidade de condenação por dano moral. Então, existe a mesma recomendação, sempre, se você tomou a carteira do seu trabalhador, mesmo que não precise. Eu tive um cliente, foi até objeto eu contei isso para vocês nos stories, de uma funcionária de um RH, que foi contratada recentemente, uma empresa que cresceu e que abriu uma nova filial. E essa filial contratou um pessoal de RH diferente das outras, ele não centralizou tudo. E o pessoal da matriz, o pessoal da outra, que é um grupo econômico na verdade, são CNPJs diferentes, por isso que ele não misturou, que ele não quis misturar.
o pessoal da primeira loja, o pessoal estava acostumado, já estava tudo tranquilo, eles são nossos clientes há alguns meses e estava tudo tranquilo. Quando essa nova empresa entrou e essa funcionária do RH foi admitida, nosso procedimento padrão do escritório. E isso eu recomendo que vocês adotem essa prática nos contratos de consultoria preventiva que vocês venham a ter. De fazer uma reunião com essa pessoa até para testar o que essa colaboradora sabe, o que não sabe. A gente não sabe muitas vezes, esse meu cliente mesmo, eu disse, quando ele me contou, ele me mandou o contrato de trabalho dela para fazer, eu falei com ele, eu falei, você vai pagar só isso? Aí ele, doutora, eu falei, funcionário de RH especializado normalmente recebe um valor de X mais. E conversamos sobre isso, já desconfiei. Gente, pasme. Nós fizemos a reunião. Nós perguntamos, explicamos o procedimento do escritório, que nós fazemos todos os contratos de trabalho personalizados de todos os trabalhadores da empresa. E aí nós fizemos toda a orientação de como é que as coisas funcionavam, de tudo como é que se daria. Perfeito. Fizemos isso no ano passado. E agora, no dia 3, dia 4, nós voltamos a trabalhar no dia 4. No dia 4, ela liga para o nosso gerente que estava de plantão e falou, olha, eu não mandei os contratos para vocês, eu assinei o da contabilidade. Aí falou, olha, tá errado, você já tinha sido orientada que não era esse o procedimento e tudo, papapá, aquela coisa toda. Resumo da ópera. Ela não pegou carteira de trabalho, ela não anotou carteira de trabalho nenhuma, nem digital e nem fisicamente. Ela não assinou contrato de trabalho nenhum. Tinha um trabalhador na noite do sábado dando escândalo na loja porque queria sua carteira de trabalho de volta e não estava anotada. E aí eu falei no telefone com ele, eu mesmo falei no telefone com ele. Eu falei, olha, fulano, tenha calma, a empresa está numa boa e tudo, o seu contrato de experiência vai ser descontinuado simplesmente por uma questão de adaptação. Enfim, tentei botar aqueles panos quentes, gerenciar aquela situação, gerenciar aquele risco que obviamente era iminente e aquela situação conturbada. Aí ele, que contrato de trabalho? Tem contrato de trabalho nenhum, que carteira de trabalho? Pega aí minha carteira, eu pedi para essa... e falou o nome da pessoa, para ela me mostrar e não tem nada anotado na minha carteira. E, gente, ele levou a carteira, era direito dele, e a empresa aí vai ter que, né, se resguardar e apagar o incêndio. Então, não tem muito o que fazer. A Irani pergunta aqui, reter a carteira de trabalho do trabalhador não tem penalidade nenhuma. Isso prejudica o trabalhador, eu concordo contigo, mas justamente essa revogação desse artigo veio justamente em razão da carteira de trabalho digital. Então, por ser digital e não ter necessidade nenhuma de tomar essa carteira de trabalho ainda existente em mãos para realizar essas anotações, essa multa caiu. A tendência agora, essas carteiras de trabalho, elas não serão mais emitidas em locais... elas só serão emitidas a partir de agora em locais em que não haja acesso à internet. Tem uma parte da regulamentação que fala isso. Então, em razão justamente disso, é que caiu essa multa. Isso, com o tempo, leva uma adaptação, mas eu considero também que deveria ter tido um certo período de adaptação, alguma norma de meio de caminho. Olha, as carteiras de trabalho que ainda forem utilizadas, se forem retidas, que seja aplicada a penalidade tal. Enfim, nós temos hoje também já penalidades administrativas em razão da morosidade, da anotação, do lançamento no sistema do E-Social, que são coisas que a gente precisa dizer para o nosso cliente, são respostas, são autos de infrações que nós advogados vamos fazer as defesas, então é bom que vocês saibam disso. E aí, gente, feito esses esclarecimentos, o que é que se precisa pedir de verdade de documentos nessa admissão? Você precisa pedir tudo que é
óbvio que precisa ser solicitado para qualquer trabalhador, além daqueles documentos que você pediu na entrevista de emprego. Por que a gente está falando isso? Nós todos, advogados, acompanhamos aí aquele caso famoso daquela professora de direito que foi coordenadora de um curso de direito que de verdade nem advogada era. Qual foi a falha das instituições de ensino que as contrataram? Eu não sei nem como é que ela conseguiu ser contratada, porque eu vou dar palestra em universidade, para eles me darem o certificado da palestra, eles me exigem a diplomação toda, eu realmente não sei como foi que isso aconteceu. Que RH é esse? Mas precisa. Então, se você está contratando um advogado, você precisa do comprovante de que ele é advogado, você precisa da carteira profissional dele. Se você contrata um engenheiro, você precisa do registro do engenheiro. Se você contrata um administrador, você precisa do CRA do administrador. E assim sucessivamente. Se você contrata se você, por exemplo, tem um plano de cargos e salários em que você exige uma certa titulação para que se ocupe aquela determinada função na empresa, você precisa armazenar os títulos que você solicitou naquela entrevista de emprego. Empresas pequenas ainda não trabalham com E-Social, trabalham sim e usam o famosíssimo contador. Mas, Irani, quem faz o lançamento para as pequenas empresas são os contadores. Mesmo para as empresas pequenas, o E-Social ainda é obrigatório. Essa lei da liberdade econômica, ela vai substituir o E-Social por um sistema um pouco mais simplificado, mas ele ainda vai continuar existindo e tudo isso, as empresas hoje precisam de certificado digital ou usam certificado digital da contabilidade, mas todo mundo tem que fazer esse lançamento no E-Social, tá? E o que é que se precisa mais? Se precisa, obviamente, da carteira de trabalho, se precisa do CPF, o título de eleitor, a certidão de casamento, se aquele trabalhador for casado, o certificado de reservista para os homens, e aí a gente tem que falar sobre os dependentes, porque para as pessoas que recebem até R$ 1.425,56 em valores atualizados, essas pessoas que têm filhos até 14 anos de idade, ou filhos incapazes de qualquer idade, eles têm direito ao salário família. E aí entra a nossa parte aqui para prevenir problemas futuros para a empresa. Como? Como é que você garante? Eu já tive reclamação trabalhista que a trabalhadora não informou que tinha filho. Tinha um formulário de admissão, eu sempre oriento que os clientes façam um formulário de admissão. Esse formulário de admissão existia e ela deixou em branco. Ela não preencheu. Mas não de forma inequívoca. E se eu não tivesse esse formulário, essa empresa teria sido condenada. Ela não passou um tracinho, ela não disse não, ela deixou a pergunta em branco. Por Deus, graças a Deus. Mas ela reclamou. Ela entrou com uma reclamação trabalhista e um dos pedidos que ela realizou foi justamente do salário família. Pois é, se você tem empregados que têm filhos, que têm estão nessa faixa salarial, eles precisam apresentar a certidão de nascimento do filho e também o comprovante de vacinação atualizado. E você deve guardar cópia, o seu cliente deve guardar cópia desses documentos e se resguardar. Qual é a forma que você se resguarda se uma pessoa tem filhos e não apresenta essa documentação? Com esses formulários simples, com esses formulários fazendo esses questionamentos. E aí, uma outra situação que eu enfrentei há um tempo atrás era de um pai que depois, essa empresa não tinha esse formulário, um pai que pediu judicialmente o salário família. E esse pai nunca nem tinha dito na empresa, ele nem falava de filho nenhum durante 3 anos de vínculo. E aí o meu cliente falou, doutora, ele não tem filho. Eu falei, moça, ele tem filho, ele juntou os documentos no processo. Ele falou, mas ele nunca falou desses meninos aqui não. Eu falei, uai, mas ele tem filho, tá lá registrado no nome dele.
pedir a apresentação da original em audiência. E aí, na instrução, nós questionamos se ele era casado com a mãe, se ele vivia com os filhos, se ele tinha a guarda dos filhos, se ele convivia com os filhos. E não, ele não convivia. Quem tinha a guarda dos filhos era a mãe. Eu não sei se vocês sabem, mas pai e mãe, se morarem juntos, se os dois criarem os filhos e tiverem dentro dessa faixa salarial, ambos têm direito ao salário família. Então, são perguntas que são necessárias. E aí, o que aconteceu? Justamente pela instrução processual, eu consegui livrar meu cliente dessa condenação por ele admitir que ele não criava as crianças. E só quem tem direito ao salário família é quem detém a guarda daquela criança. Então, uma dica aí para que vocês incluam isso nos procedimentos de vocês. Outra questão bastante importante é o exame admissional. O exame admissional, gente, ele tem que ser feito no início do contrato, antes do início dos trabalhos, antes do início do préstimo desse trabalho pelo empregado. Ele não pode ser feito muito tempo antes, não pode ser feito no curso daquela entrevista, daquele procedimento de seleção, daquele processo seletivo, sem ter a certeza de que aquele trabalhador vai ser admitido na empresa. Acreditem, eu já tive reclamação trabalhista e perdemos com uma situação dessa. Não vou me aprofundar nesse caso, uma outra live a gente fala sobre isso de uma forma mais aprofundada desses problemas pré-admissionais, mas para admissão, o que vocês têm que saber? Que o exame admissional é obrigatório para todo mundo. E o que tem que ter nesse exame admissional? Não sou eu que vou dizer, não é você, colega, que vai dizer, não é o contador que vai dizer. Quem vai dizer isso? O PCMSO, aquele estudozinho que a empresa faz, de acordo com a atividade comercial dela e com o risco que é avaliado naquela atividade, quais são os exames necessários para aquela função, quais são os exames necessários até mesmo para aquele segmento empresarial. Elson fala que é sério, porque infelizmente os empregadores não dão muito valor no atestado, verdade. E, gente, todos esses exames, o que vai ter no exame admissional, o que não vai ter, se pede exame de sangue, se pede laboratorial, se é só aquele exame físico, o tipo de pergunta que vai ser feita, a análise daquele risco, ela vem trazida na norma, na NR7. Ela traz, você consegue achar tudo isso aí na NR7, de acordo com cada atividade comercial. Então, você vai fechar um contrato novo, você especialmente que é meu aluno, sabe, quem assistiu a aula passada também já tem boas chances de fechar um excelente contrato de consultoria preventiva mensal. E se você vai fazer isso, se você tem um prospecto a analisar, se você tem um possível cliente a analisar, você que está aí já escolheu o seu nicho de atuação, já escolheu o segmento empresarial que você vai se dedicar, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse NR, vai ver o que se aplica a esse segmento seu e vai estudar. Você vai pegar essas leis esparsas que existem e vai estudar. Você vai pegar as NRs aplicáveis ao seu segmento e vai estudar. Porque isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Vá por mim. E aí, gente, outro ponto que é um foco constante de reclamações trabalhistas é o Vale Transporte. Nós precisamos ter uma atenção especial ao Vale Transporte. Os empregadores continuam com muita dúvida, até os advogados, eu pego muitas reclamações trabalhistas que não têm direito ao Vale Transporte, que na própria inicial está lá declarado que de verdade ele não teria direito ao Vale Transporte e eles acabam fazendo esse requerimento. Então, o que eu indico a vocês? Dá uma olhadinha nos formulários entregues pelas contabilidades. As boas contabilidades já fazem essa entrega. As boas. Eu tô assim de cliente que não sabe nem o que é, nunca ouviu falar em formulário de Vale Transporte. Acreditem. Quando eu falo para vocês que trabalhar com empresa de pequeno porte é um mundo à parte, é um mundo diferente, vocês precisam se preocupar com o ridículo, com o óbvio, com o esdrúxulo. Vocês precisam dizer
tudo. E é por isso que eu digo que no pequeno empresário é sim o nosso oceano azul, porque é onde a gente tem condição de ter uma escala maior e onde o seu trabalho tem condição de trazer um resultado mais significativo para ele. Você pode salvar a vida desse empresário e você com certeza vai salvar inúmeros empregos e vai resguardar muitos direitos desses trabalhadores que esses empresários não pagam porque não sabem. A grande parte não sabem. Vejo poucos que não vou pagar porque eu não quero, não vou pagar porque eu vou correr o risco. A maior parte está tentando pagar boleto e não está tentando lesar o trabalhador. A maior parte não sabe o que tem que fazer. E você, consultor trabalhista, tem que orientar, tem que educar. Então, gente, produção de conteúdo, sinceramente, hoje em dia, advogado que não produz conteúdo, que não fala, que não joga para fora aquilo que sabe, primeiro está deixando dinheiro na mesa. Segundo, está deixando de cumprir com o seu papel social de educar essa sociedade. E aí, quem tem direito a Vale Transporte, quem não tem direito a Vale Transporte? A gente sabe que a doutrina não fala muito, não traz um parâmetro grande e suficiente em relação a isso. E também a jurisprudência não é uníssona, está longe de ser passiva nisso. Então, o que eu uso como parâmetro? A distância do trabalho do empregado para a sua residência. Alguns usam a distância de 2 pontos de ônibus, já vi isso muito em contratos, em sentenças. 2 pontos de ônibus. O que eu faço? O que eu dou uma dica para vocês? Agora é uma dica processual. Vocês pegaram uma reclamação trabalhista, vocês vão fazer essa defesa? Vai lá no Google Maps, coloca o endereço que vem lá na própria inicial do reclamante. Se o seu cliente for desses que não tem nada, que não tem declaração de Vale Transporte, você vai lá e pega aquele endereço, coloca o termo inicial e coloca lá o endereço da empresa e vê a distância. Aparece lá a distância e o tempo de percurso que ele teria para fazer isso a pé. E aí depois vocês me agradecem, porque aí vai vir lá, ó, pedido improcedente. Porque quando é pertinho, pode até ser 2 pontos de ônibus, se forem 2 coladinhos, até porque as prefeituras, eu já procurei isso, não seguem uma regra específica, você consegue livrar seu cliente de uma condenação. Mas, o que nos compete? Enquanto consultores trabalhistas, a gente precisa cercar os nossos clientes do maior arcabouço possível de documentos, especialmente nesse momento, para que ele proteja essa relação. Então, o que é importante ter naquela declaração de Vale Transporte? E meus consultores trabalhistas de elite, não se preocupem que isso vai ter lá no nosso módulo de material complementar. Vou deixar um modelo lá para vocês de um perfeito. O que é que vocês precisam ver? O que é que vocês precisam visualizar se esse termo tá bom? Primeiro, se tem a identificação inequívoca do empregado, acreditem, eu já peguei termo que tinha o nome do empregado, não tinha CTPS, e se tem homônimo, o que você faz? Não faz, né? João da Silva, quantos João da Silva tem no mundo? Eu tenho uma empresa que já teve 3 Joãos da Silva, 3. É uma empresa que hoje tem 120 e poucos empregados, tem uma rotatividade muito grande. Eles já tiveram 3 João da Silva. Então, é preciso ter ter uma certa qualificação nesse documento. Você precisa que o empregado disponha de próprio punho, que aquele é o endereço dele. E naquela declaração deve vir a informação de que se ele mudar de endereço, a obrigação é dele de informar a mudança de endereço para o empregador. E também tem um campozinho em que ele coloca lá, preciso de Vale Transporte? Coloca X. Ou X no sim ou X no não. Quando ele coloca no sim, logo abaixo tem que ter quantos vales transportes ele precisa e quais são as linhas de ônibus que ele vai usar. Isso é muito importante, gente, porque às vezes o cidadão fala que precisa de X ônibus e não usa. E agora, com o cartão de transporte, é muito fácil você verificar isso. Nós temos a lei do Vale Transporte, que diz que mentir sobre isso é justa causa.
Claro, isso é mitigado pela jurisprudência, mas, se bem amarrado, eu não vejo por que não punir e até levar a justa causa. Eu já apliquei justa causa por isso e não caiu. Dei uma suspensão inicial, o trabalhador reincidiu e eu demiti por justa causa. Então, e não caiu, e foi para o judiciário. O Elson fala aqui, e é importante informar também o funcionário que hoje, isso mesmo, que o uso indevido já é justa causa. Antigamente trocava por alimentos, com cartão hoje fica muito mais difícil. Exatamente, com cartão se torna muito mais difícil. Então, você precisa constar isso, constar esses detalhes lá, e que ele assine e coloque a data. Essas informações são importantes para que no futuro você se resguarde de uma reclamação trabalhista que venha a ter esses pedidos. Gente, eu já livrei muito cliente que adotou essas estratégias simples de condenação. Vocês podem ajudar e muito, trazer um resultado muito bom para essa empresa. Numa auditoria por amostragem, é importante que se você pergunte a esse empresário se ele trocou de contabilidade, porque às vezes uma contabilidade tem um modelo, outra contabilidade tem outro modelo. Se houve troca de contabilidade e tem funcionários mais antigos, você precisa, se for uma auditoria por amostragem, você precisa dos dois modelos, você precisa saber disso. E se o seu empregador não estiver utilizando o modelo correto, nada obsta que você faça um novo. Você refaz isso, entrega para o seu cliente o modelo correto. Gente, até contra-cheque, como eu já falei aqui, brincando com a Josi, até em sistema de contador a gente se mete. Fala aí, Micaela, se a gente não se mete. Se não diz, ó, não pode botar assim no contra-cheque, não. Tem que discriminar assim, tem que discriminar assado, tem que falar. E aí, gente, a parte mais importante, o contrato de trabalho. Contrato de trabalho, seja ele direto por tempo indeterminado, seja o contrato de experiência que vai virar o contrato por tempo indeterminado, ele tem que ser personalizado, especialmente para as pequenas empresas que não tem um regulamento interno, não tem um código de conduta, não tem essa robustez de organização, não tem ainda gordura para fazer isso, não tem ainda a sua cultura muito bem definida. Eu nunca ofereço isso para uma pequena empresa que está chegando, que está ainda implantando os seus procedimentos. Por quê? Porque não vai funcionar. O que eu vou fazer com esse cliente se eu vender isso para ele? Eu vou rasgar o dinheiro dele e ele vai ficar pé da vida comigo. Tá na modinha? Falar, vamos vender regimento interno? Tá na modinha. É legal? É. É rentável pra gente, enquanto advogado, fazer meu presidente entrando na live? Isso é uma honra. Presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, presente na área, que em breve vai fazer uma live comigo. André Luiz Esturaro. E é modinha fazer regimento interno? É. Funciona em todo lugar? Não. Por quê? Porque se a empresa não tiver já uma cultura consolidada, não tiver ainda determinados procedimentos já incrustados na sua rotina, o que vem de fora para dentro não cola. Ou você incorpora isso na cultura daquela empresa, ou não vai rolar, gente. Não vai rolar. Vai virar papel morto, vai virar formulário que aquele trabalhador vai assinar e inexequível. Então, o que é que eu ensino a vocês a fazer? Entregue mais valor. O básico que o seu cliente provavelmente precisa e sabe até lhe dizer que é uma necessidade dele, porque eles não sabem sequer dizer qual é a real necessidade deles. Vocês vão construir isso junto no contrato de consultoria preventiva. Você vai conseguir colocar tudo e resguardar tudo num contrato de trabalho personalizado. Beleza? Fiz uma aula há algum tempo atrás, vou colocar ela lá nos stories, vocês assistem, porque é complementação dessa aqui. O próximo passo é o contrato de trabalho personalizado. É onde vocês vão efetivamente entregar, fazer uma entrega perfeita de admissão para esse empregado. Gente, não esgotei tudo, falei o que de mais problemático é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que eu mais vejo de problemas aí para as empresas, as perguntas que me são mais recorrentes. Então, por hoje é isso. Adorei a participação de todos vocês, excelentes. Vocês devem ter visto hoje que
Vai rolar coisa boa. Eu tô preparando uma mega imersão para vocês, que deve acontecer aí no final do mês, com convidados maravilhosos. Então, não deixem de acompanhar o canal, porque todo dia tem novidades. Vocês sabem disso, que eu nunca passo um diazinho sem dar uma dica top para vocês. Não vejam os stories, que eu não coloco nada de interessante nos stories. Nada, imagina, eu não conto caso nenhum, eu não dou dica boa nenhuma nos stories. Lá no Telegram, então, muito menos. Quem tá lá sabe. E outra coisa, outro recadinho básico que eu queria dar para vocês. Quem ainda não está na lista VIP, que tá lá na minha bio, vai lá, entra lá na bio, se inscreve. Por quê? Porque os consultores trabalhistas de elite hoje não tem vagas abertas, mas nós estamos preparando uma nova turma. Está bárbaro, né, Nilce? Fala aí pra essa galera. E vai ter condição especial, gente. Vai ter coisa boa, porque lista VIP é lista VIP. Oi, Itacimirim, não é não, Rodrigo? Amo Itacimirim, é um dos lugares que eu mais gosto no mundo. Não me venha com Punta Cana, guardem seus Dubai pra lá. Quem nunca foi em Morro de São Paulo e quem nunca foi em Itacimirim não sabe o que tá perdendo. Quem não veio pra Bahia ainda, ó, beijinho no ombro. Vivemos onde vocês passam férias. Gente, obrigada. Quinta-feira eu vou trazer uma convidada super especial. A live vai ser um pouco mais cedo, em razão de um compromisso que ela tem. Vai ser às 19 horas na quinta-feira. E eu vou falar sobre posicionamento de marca. Como é que você faz isso com o seu carão? Como é que você faz isso? Como é que isso aqui vai transmitir o que você quer para o seu cliente? Não dá para perder não, né, gente? Pois é. Um beijo, boa noite. Vamos ficando por aqui. Adorei a participação de todos. Foi top hoje, top.